Em One Piece há um período histórico de 100 anos que teve seus registros totalmente apagados. As únicas coisas existentes que têm registros desse século são os Poneglyph. Só que a pesquisa sobre o mesmo é extremamente proibida por ordem do governo mundial, na tentativa de encobrir algo que aconteceu nesse período perdido. Então nesse vídeo vamos ver o que sabemos até agora sobre o século perdido. Como já vimos na obra, o século perdido é um período histórico de 100 anos mantido em segredo do mundo inteiro. Esse século teve início 900 anos atrás. E aqueles que tentam descobrir sobre ele acabam mortos por ordem do governo mundial. E isso foi mostrado no episódio 276 de One Piece, quando vimos o passado de Nico Robin e a destruição de Ohara. E até agora Oda não nos revelou muito sobre o século perdido. Então vamos tentar entender mais do pouco que sabemos. E vamos começar pelo Grande Reino. Uma das principais coisas que temos que entender sobre o século perdido é que existiu um reino que era dito ser enorme, próspero e poderoso. O nome desse reino até agora não foi revelado, já que quando o professor Clover estava prestes a dizer seu nome, ele acabou sendo baleado. Esse grande reino foi provavelmente o inimigo dos 20 reinos, e a queda do mesmo possibilitou a criação do governo mundial, que junta a força de todos os 20 reinos com a intenção de ser a maior potência mundial, provavelmente para nunca mais correr o risco de uma enorme potência como o grande reino ser criado novamente. Além disso, as informações sobre o grande reino são o principal motivo do governo mundial não permitir a investigação dos Poneglyph, já que a mera existência de ideias desse reino representa uma ameaça para o governo mundial. Esse reino sabia que seria derrotado futuramente, então acabou criando pedras indestrutíveis, e com a ajuda do povo de Wano escreveu toda a história do século perdido, registrando para gerações futuras. Provavelmente os ideais desse reino eram tão incríveis e incomuns que só de saber da sua existência poderia resultar em um tipo de impacto mundial. Esse grande reino foi mencionado pela primeira vez pelo professor Clover em meio à destruição de Ohara. E quando o governo mundial descobriu que os arqueólogos de Ohara sabiam sobre esse antigo reino, resolveram matar todos da ilha. Só que Nico Robin acabou sobrevivendo à destruição de Ohara. Durante esse período perdido também tivemos as 3 armas de destruição em massa. Depois que a grande civilização que conhecemos como Grande Reino dominou os 4 cantos do planeta, as 3 armas de destruição em massa são criadas. Elas ficam conhecidas como as armas ancestrais, cada uma tendo um poder destrutivo imenso. A criação dessas armas aconteceu 900 anos atrás, exatamente no início do século perdido, porém elas desapareceram misteriosamente. Essas armas são o principal argumento usado pelo governo mundial para proibir a pesquisa dos Poneglyph, pois temem que o conhecimento dessas armas possa resultar em uma guerra global. Cada uma dessas armas assume uma forma diferente, sendo conhecidas como Pluton, Poseidon e Uranus, que carregam o nome de divindades por seus poderes divinos. Essas armas não se limitam apenas a objetos inanimados, também consistem em seres vivos. Até agora só temos detalhes de Pluton e Poseidon. Embora Pluton ainda não tenha aparecido na história, foi referido como um navio antigo capaz de causar danos e destruição em massa. Esse navio antigo foi construído na ilha de Water 7 em algum momento durante o século perdido, e os construtores navais mantiveram as plantas como medida de segurança. Se caso um Pluton cair em mãos erradas, um outro pode ser construído para combater o existente. Já Poseidon foi mencionado pela primeira vez quando Nico Robin leu o Poneglyph em Skypiea. Porém foi mais detalhado na Ilha dos Homens Peixe. Poseidon era a princesa sereia que viveu no século perdido. Seu poder era de falar com os reis dos mares, enormes criaturas marinhas capazes de provocar destruição em massa. Atualmente esse poder pertence a Shirahoshi, e como afirmado em uma conversa entre o rei Netuno e Robin, ela agora herdou o título de Poseidon. No século perdido também ocorreu uma guerra enorme, que ficou conhecida como a Grande Guerra. Na história de Capa de Enel, há uma cidade na Lua com vários autômatas. Há uma pintura na parede que mostra um Skypiea e um autômata seguindo à esquerda, enquanto um Chandoriano e um Birkan trabalham à direita. Os autômatas são criaturas parecidas com animais robóticos de aparências semelhantes, todos têm a mesma cara e bigode. Depois que os recursos da Lua acabaram, as 3 raças partiram para a Estrela Azul. E uma dessas 3 raças, os Chandorianos, acabaram na ilha de Jaya, aonde construíram a cidade de Chandora. A chegada das 3 raças e a criação de Chandora aconteceram antes do século perdido, em um período de 1000 anos atrás comparado com a data da história atual. A cidade de Chandora entrou em colapso durante essa guerra. Os Chandorianos defenderam a cidade contra aqueles que procuram a pedra. Mesmo após entrar em colapso, os Chand e as descendentes dos Chandorianos continuaram a defender a cidade por mais de 800 anos. Atualmente esses são os principais acontecimentos que sabemos sobre o século perdido, mesmo a informação sendo bem vaga. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, isso vai estar me ajudando muito. E eu espero te ver no próximo vídeo.